Boa tarde. É verdade que não é mais possível fazer o passeio em Balseigesso em junho, somente a partir de setembro? Bom, alerta! A gente soube isso pelo nosso parceiro, até porque uma semana antes de informarem isso, o Davi foi para o Embarceiesso, num tour, inclusive, e não sei se vocês se lembram que teve um acidente, né? Isso. Aí uns anos atrás teve um acidente em Embarceiesso e o embarque teve um tempo fechado. Eles fizeram uma análise do local, falaram que deveria ser feito na região e várias coisas aconteceram aí para reabertura. O Davi foi próximo na época da reabertura e mostrou o que mudou, que é o que você está falando, né? Fizeram um estacionamento, colocaram várias placas informando o perigo de derrumbe, de avalanche. Na verdade, a gente está falando o seguinte: o Embarceiesso está no meio da cordilheira. Então, ele está num local que não é que seja perigoso, mas você tem que respeitar, porque se chove, se cai neve, é um terreno que tem pedras soltas, né? Então, assim... Não são pedras, são rochas. Isso é enorme, né? Então, assim, o que acontece é que agora estão sendo mais rígidos e utilizando uma lei que já existia. Nessa lei, que neste post que a gente fez sobre o assunto, a gente sempre coloca o link da lei para vocês, a lei em espanhol e a explicação. Se fala, fica proibido o ingresso de qualquer tipo, então não pode carro, pessoas, nem nada disso, nos meses de abril a agosto. E nos outros meses se estipulam aí alguns horários de subida e bajada, né, para você ir ou descer, né. Essa lei já existia, é uma lei que antes não se aplicava, não tinha nenhum tipo de fiscalização. Com o acidente, eles voltaram a ficar um pouco mais atentos, inclusive colocaram uma barreira, porque esse local não é um local público. Não é um local público, é um terreno privado. Tá? Então é uma estrada que leva tanto para o Embarceiesso. Uma estrada é muito falar uma estrada. É um caminho que até um certo ponto é asfaltado e depois fica de pedras, como falou a Camila, no meio da cordilheira, com a cordilheira do lado seu. Se você ver os vídeos que a gente fez no Embarceiesso, você vai ver que a cordilheira está aí do lado da gente. Então, assim, eles tomaram essa decisão porque realmente nos meses de inverno, com as chuvas, nós estamos passando por um período crítico de sequia aqui no Chile, principalmente aqui em Santiago. Então, a qualquer chuva que dá, o risco de que toda essa poeira se transforme em lama e se transforme em um escorregamento, se chama? Não sei. Um deslizamento. É muito alta. Então eles preferiram, sabe o que? Preferimos ficar interditado esse passo, vai ser só passo para caminhões que vão para as mineradoras e que vão ao Embarceiesso a revisar o que está acontecendo, porque essa é a maior reserva hídrica de Santiago. De novo, era uma lei, uma regra que já existia, não existia fiscalização. Depois do acidente, já fizeram as señaléticas, colocaram uma não sei como falar isso, uma barreira, então, inclusive a prefeitura de Cajón del Maipo informou que a lei está vigente, que vai ser proibida a entrada. Então, assim, essa é a informação que temos. Se alguma agência te vender esse tipo de passeio, é importante que você pergunte em relação à lei. Mas e essa lei? Tá? Porque pelo menos aí a pessoa vai saber que você está bem informado. Então, assim, por isso que no nosso post a gente tem um link da lei, para você conseguir mandar essa lei para a pessoa se você precisar, tá? Então a gente veio aqui informar. Isso quer dizer que Cajón del Maipo está fechado? Não. Cajón del Maipo é a cidade. Uma região. É uma cidade. Embarceiesso é um ponto turístico. Então, assim, podemos falar como Rio de Janeiro, como a cidade do Rio de Janeiro. Embarceiesso seria Copacabana.
Isso quer dizer que você continua podendo ir para termas, tem outros vários atrativos em Cajón del Maipo, lembrando que Cajón del Maipo, sempre que chove ou que neva muito, já existe uma certa restrição de acesso, né? Exatamente já pensando que é uma região que está no meio da cordilheira. Sim. Mas o Embalse Yeso, especificamente, essa lei também fala de uma região, porque tem um centro de esqui em Cajón del Maipo também. E ele também fala sobre a regra para ir para esse centro de esqui, que normalmente a gente não fala muito, porque é um centro de esqui com um pouco... o acesso é um pouco mais difícil. É mais difícil, gente. Por isso, nós sempre recomendamos, na hora de você contratar uma agência, contrate uma agência que seja realmente uma agência reconhecida, que tenha prestígio, não qualquer uma da Instagram, não. Nós trabalhamos com uma agência que é uma agência parceira de muita longa data com a gente, sempre um serviço diferenciado, é uma agência brasileira com base aqui no Chile, base no Brasil. Isso significa que você pode pagar seus passeios parcelados em boleto, em cartão de crédito, como você quiser lá no Brasil. Assim tem um problema a menos para se importar de não trazer dinheiro para cá. Você pode pagar lá no Brasil, se você quer pagar aqui no Chile também não tem problema, e é fácil. Você pode entrar em contato com eles nesse WhatsApp. Cadastra agora esse WhatsApp, vou te ler para que você cadastre: mais 569 7902 7644, ou você pode escanear esse código QR que você vai entrar em contato direto com nossa agência parceira, atendimento português, com toda a assessoria. Então, viaja tranquilo, viaja informado, é o que a gente sempre recomenda, e faz com pessoas que realmente conheçam e sejam responsáveis. Teve um Like Chile amigo nosso que está no nosso grupo de Telegram, e eu tinha subido a semana passada no Embalse Yeso. Aí ele me falou: ô David, estou falando com sua agência parceira, está falando que não vai fazer mais embalse. Eu falei: peraí. Entrei em contato com a agência parceira e o dono me falou: David, acabamos de tomar a decisão porque foi informada a lei. Ou seja, o cara, não é que ele não quer fazer o passeio, ele não pode fazer o passeio, e ele é muito respeitoso, sua agência, seu prestígio, e ele não vai arriscar a segurança das pessoas que ele está transportando. Então, assim, muitas outras pessoas falam: não, te vendo, e aí que vem o problema. Como é uma barreira que não é um portão, é uma barreira simples, algumas agências podem falar: a gente vai e a gente tenta. Então, já dá para ver, pelo menos no nosso ponto de vista, a responsabilidade da agência, da nossa parceira, quando ela mesma avisa que não vai mais fazer o passeio porque a municipalidade, a prefeitura já informou que ia fechar e iam aplicar a lei como corresponde esse ano também. Então, assim, aí a gente vê que é uma agência que está levando a sério e não está querendo só ganhar dinheiro, porque Embalse Yeso é ainda uma dos passeios queridinho dos brasileiros, ainda mais nessa época que vem tantos brasileiros para cá. Mas, infelizmente, e aí uma das opções, né, vamos falar que nem a Bela Gil, né, para substituir aí Embalse, é ir para Portillo. Dá para substituir? Eles têm não é a mesma coisa, não é o mesmo local, mas eles têm paisagens muito parecidas. Muito parecidas, tá? Então, a diferença de Embalse e Portillo, que eu poderia falar, e você pode complementar, é a estrutura. Embalse Yeso não tem estrutura. É um lago, é um reservatório de água, não é nem um lago, né? É um reservatório de água no meio da cordilheira, então tem muito caminhão. A estrutura que tem hoje foi por conta desse problema que deu há anos atrás, então que fizeram um estacionamento e fizeram alguns banheiros só. Portillo é um centro de esqui, então você vai ter um visual, você vai ter um restaurante, você vai ter banheiro, você vai ter um pouco mais de estrutura. Você vai também conhecer a fronteira com a Argentina, porque eles podem te levar, que está pertinho da fronteira com a Argentina. Então, assim, é um bom passeio substituto por Embalse Yeso. Eu acho super passeio substituto. E o legal é que você, como o Davi falou, são passeios que são de um dia também, é um dia completo. Então, assim, o tempo basicamente o mesmo, tá? E outra coisa que a gente não falou, pelo menos não lembro quando a gente estava falando da nossa parceira, Davi tá fazendo passeios com a nossa parceira, então pode aí que você dê sorte, ou se você é do nosso grupo de Instagram, a gente vai informar com um pouco mais de antecedência qual é
o tour que o Davi vai fazer para você se encontrar com ele. Que tal? Não é? É bem interessante. Então, Tiramos assim, foto. Então, você pode ganhar um 2 em 1 aí. Além de conhecer o Davi, você vai fazer um passeio com uma empresa que a gente... Eu te garanto que a viagem fica super animada, porque eu gosto de bater papo, tirar foto, passar dicas, então aí vamos nos enturmando. Outro dia me estavam perguntando qual era meu vinho favorito, passei a dica. Como se faz a melhor piscola? Que é a piscola? Eu explico aí como é a piscola. E assim, um monte de coisas que você vai aí no bate-papo, vai conhecendo, vai aproveitando. Então assim, eu gosto e gostaria muito de encontrar com você em uma viagem. Bom, queria muito agradecer a todo mundo que está por aqui. Não esqueça, por favor, de deixar um like, que nos ajuda bastante. Deixar um comentário depois da live. Lembrando que segunda a gente vem tirar dúvidas de quem já nos deixa nas nossas redes sociais. Então, se você tiver alguma dúvida depois da live, deixa aqui nos comentários que numa próxima oportunidade a gente responde você. E na quinta a gente vem atualizar a semana. É bem provável que essa semana a gente faça esse vídeo com a informação completa de como entrar no Chile, cada um dos documentos, né, daquele jeito que a gente gosta, de um pouco mais detalhado, mas falando especificamente desse assunto, tá bom? Gente, muito obrigada por estar aqui com a gente, segurando sempre a nossa mão, aí as nossas redes sociais, e se inscreve no canal, porque sempre tem algum vídeo aí que tá acontecendo, alguma novidade, alguma coisa, então já aproveita para se inscrever no canal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Até quinta. Nos vemos. Tchau.